Oi, pessoal, bom dia. Tudo bom? Estamos aqui, né, para mais uma manhã de estudos. Um grande abraço em todos vocês, todos que estão chegando. Um abraço a Vic Schwartz, Benê Garcia, Cecília Santos, Edson Facuta, Ana Luzia, Maria Luísa Bastos Mendes, Luci Gandon, Laura Silva, Rosane Saito, Leila Lima, bom dia Dorinha Pereira, Goretes, Lúcia Regina Nunes, Carla Martins, Thaís Toreta, Ironi Caxambu, Silmara Silmões, Marilda Silva, Maria do Carmo, Helena Neves, Lourdes Ogata, Carmen Maria, um grande abraço. Di Durigan, Heloísa Célia, Célia Santos, Elizabeth Fonseca, Shirley Barcelos, Regina Cifuentes, Lidiane Baceto, Marta Reck, Ana Sueli Ferrari. Um abração, pessoal, sejam bem-vindos. Semibretas, Maria Angélica, Roberta Fedezin. Vamos lá, né? Já 9 horas. 9 horas da madrugada. Para alguns 9 horas da manhã, para outros 9 da noite, para outros boa tarde. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece, né? Para começarmos o estudo, nos elevando, nos abrindo às energias salutares que nos envolvem neste momento, pela ajuda espiritual que nunca falta, que sempre está aqui a postos, horas antes nos preparando o nosso ambiente, o meu ambiente, o ambiente de cada um, os seus lares, seus trabalhos, sua mente, seu corpo. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia. Obrigado por mais uma oportunidade de estudos, que todos nós possamos descerrar as camadas mais profundas do nosso ser, identificando necessidades e também potencialidades, desenvolvendo-as para que a luz desfaça as sombras interiores. Que todos nós possamos sentir as boas inspirações do alto, as boas intuições, as sugestões positivas dos espíritos amigos que tentam nos induzir ao bem em todas as oportunidades. Pedimos, Senhor, em benefício dos espíritos necessitados em torno de nós, que todos recebam o medicamento, o alimento, a orientação, o repouso, o tratamento que necessitam, assim como nós, que também somos necessitados. Que a Tua vontade seja feita acima da nossa, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, bom dia a todos novamente. Alexandre Xavier de Camargo. Nós vamos dar sequência ao estudo do livro Céu Azul, que nós realizamos todas as quartas-feiras às 9 horas da manhã. É um estudo interativo da obra de César Augusto Meledo, espírito, né? Um jovem falecido na cidade que eu morava no Paraná, que é a cidade de Rolândia, perto de Londrina. Ele faleceu com 19 anos de idade, através de um câncer, né, que teve na perna, no joelho, que se espalhou. Em alguns meses ele estava falecendo. E através da minha mãe, a médium Célia Xavier de Camargo, ele escreveu esse livro. Foi um dos primeiros livros que ela psicografou, já há quase 30 anos. E depois vieram outros livros, né, tanto do César quanto de outros espíritos. E são livros que estão à disposição de todos também, né? Quem quiser conhecer melhor o trabalho dela e o trabalho do César também, tá? Nós estamos no capítulo 25, o trabalho prossegue. E se a gente se recordar, nós estávamos no momento em que
nós auxiliamos o espírito Sukarno. Quem que era o Sukarno? Era o dirigente de uma falange espiritual das trevas, né? Que estava obsediando uma moça que nós acompanhávamos na época, a Solange, né? Na época de estágio do curso de psicologia. Eu estava fazendo já o final do curso, psicologia do excepcional, é assim que a gente chamava a matéria, né? E o caso foi parar nas nossas mãos e a gente percebeu que tinha um grave componente obsessivo. Ela era síndrome de Down, muita mediunidade e sofrendo ação dessa falange espiritual, né? E aí a gente foi atendendo espíritos ligados ao caso, ligados a essa falange, até que o dirigente desse grupo veio conversar conosco na nossa reunião mediúnica, e aí a gente acabou ajudando, e isso a gente contou no último estudo que a gente fez, né? Não semana passada, mas na outra semana, né? Semana passada a gente não pôde realizar. Certo? Então isso é após a reunião, após o atendimento do Sukarno, que ele foi levado pelos parentes dele para iniciar a sua recuperação espiritual, né? Nesse caso, os espíritos costumam providenciar o mais breve possível a reencarnação do espírito, né? Frequentemente eles ficam dormindo durante um determinado período e eles ficam sendo preparados para reencarnarem, né? Geralmente em situação de bastante limitação, né? Para que haja um intervalo, né? Para que haja um intervalo entre as encarnações de insucesso e você recomeçar, muitas vezes é preciso uma reencarnação de muita limitação física, limitação mental, né? Então geralmente é assim que eles fazem com os espíritos que são mais devedores, né? Como no caso do Sukarno. Não sei, não tive mais contato com ele, não tive mais informação nem de quando ele reencarnou, nem de onde ele estivesse reencarnado, não tive mais informação. Eu não sei hoje nem se a Solange está encarnada ainda ou já desencarnou, porque ela já tinha alguma idade na época, né? Não me lembro exatamente quanto, mas ela não era novinha, né? E já fazem quase 30 anos, então muita coisa já passou, né? Então vamos lá. Som ok, pessoal? Acho que tá normal, né? O som, né, pessoal? Tá normal porque eu tô recebendo aqui normalmente, né? Então vamos lá, o capítulo 25, o trabalho prossegue. A satisfação do trabalho realizado é bênção que as criaturas não aprenderam a valorizar devidamente. Verdade, né? A gente aprender a valorizar do trabalho realizado, né? A nos felicitar pelo trabalho de ajuda, o serviço no bem, é um dos maiores prazeres que existem, né? E nós temos que aprender a valorizar essa satisfação, esse prazer advindo do trabalho caridoso, do trabalho no bem, né? Despretensioso, né? Em que você não espera nada além do prazer de servir, né? Quando conseguimos fazer algo de útil e edificante, ajudar alguém necessitado, enfim, praticar o bem, qualquer que ele seja, sentimos uma alegria tão grande que nos compensa de todas as canseiras, de todas as dificuldades, de todos os obstáculos encontrados na realização das nossas tarefas. Por isso que a ação boa, a ação generosa, a ação caridosa, a ação benfazeja, seja ela qual for, é o melhor remédio para nós. É uma atitude que a gente se disponibiliza a fazer o bem e ao mesmo tempo que a gente faz o bem para alguém, nós fazemos o bem para nós.
Porque é a energia mais curativa que tem, é a energia da caridade, é a energia da doação, né? É a energia do amor, é a força curativa por excelência. Por isso que o lema do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. É porque a atitude amorosa é o que nos salva, né? Quando nós estamos sofrendo muito, quando nós estamos muito conflitados, quando nós sairmos um pouco de nós e começarmos a olhar ao redor e fazermos algum bem a alguém, vai nos salvando. Vai nos salvando de nós mesmos. Não que a gente não tenha que fazer reflexões e decisões, e sim, mas a principal decisão é a decisão de amar ao invés de esperar ser amado. Essa é a principal decisão para que a gente se recupere, para que a gente se fortaleça, para que a gente supere as dificuldades. É a decisão de amar ao invés de esperar ser amado. Tá? Então essa é a ação terapêutica por excelência. E quando a gente aprende isso, né? Quando a gente aprende isso, e a gente começa a desenvolver oportunidades, aceitar convites, participar de grupos em que a gente tenha cada vez mais oportunidade de amar, não tem nada que nos derrube, não tem nada que nos abale, se a gente se mantiver firme no compromisso de amar. Entendeu? Se a gente se mantiver firme no compromisso de amar, na decisão de amarmos, não haverá nada que nos derrubará. Porque nós estaremos com Deus, Deus estará conosco. Nós estaremos sintonizados nas frequências do amor, estaremos sustentados pela mão divina em todas as circunstâncias. Porque nós estamos nos alinhando aos propósitos divinos, né? Então a gente obtém uma força, né, que a gente não obtém em coisa alguma, em lugar algum. Entendeu? Através da decisão de amar, de manter, se sustentar dessa decisão de amar ao longo da existência, né? Era assim que nos encontrávamos naquela noite. Um grande hausto de amor nos ligava ao infeliz Sukarno, transformando-o numa criatura querida, como se fosse da nossa própria família, né? Não há como ajudarmos Sukarno sem nos envolvermos amorosamente com o caso dele. Tanto os espíritos, né, do plano espiritual quanto nós encarnados, todos nós nos envolvemos amorosamente com o caso dele, com os espíritos que foram atendidos. Não haveria condição de ajudar sem amor. Não haveria condição de ajudar sem compreensão, sem paciência, né? Sem nós suportarmos as dificuldades no percurso. Foi mais de um ano aí atendendo quase que somente o caso da Solange, os espíritos ligados a ela. Pelo menos no nosso grupo, que é um grupo que se dedicou mais especificamente a esse caso, né? Porque se mostrou uma prioridade, a espiritualidade foi mostrando que era uma prioridade para nós. Que havia um planejamento, né? Havia esse livro também que seria produzido. Você vê, passou-se quase 30 anos, nós estamos aqui estudando o livro. E quantas milhares de pessoas se beneficiaram do livro, dessa história, né? Quantas pessoas do plano material e do plano espiritual se beneficiaram dessas informações? Não dá para calcular. Não dá para a gente avaliar apressadamente, né? Então, tudo foi planejado para que isso tivesse uma repercussão maior, né? Então, eles sentiam como se fosse alguém da família que havia sido ajudado, né? Nós sentimos assim, né? Todos nós que ajudamos o Sukarno, né? São essas emanações de afeto que, exteriorizadas tanto por encarnados quanto por desencarnados, em favor daquele que está necessitado, que auxiliam poderosamente em sua mudança interior.
Não tem jeito de ajudar sem amor. E quanto maior a dificuldade, maior é o amor que você tem que ter. Né? Nessa área espiritual, nessa área mediúnica, na desobsessão, na doutrinação, e em qualquer lugar, né? Não tem como nós ajudarmos efetivamente sem amor. Lógico que o amor se expressa de múltiplas formas, de infinitas formas, né? Mas sem o amor seria impossível ajudar, né? Certo? Então, na hora, né, da reunião, o auxílio, a reunião mediúnica se transforma numa forja de vibrações positivas, moldando aquele momento, aquela transformação, né? Todo mundo orando ali pelos Sukarnos, familiares desencarnados, nós do grupo, a equipe espiritual, né? Todos ali que estávamos na expectativa, a música que a gente canta, a oração que se faz, né? Vencendo as energias deletérias que eram arremessadas contra nós. Porque quando você vai ajudar alguém assim, você recebe um impacto vibratório adverso. Mas você tem que vencer as energias adversas e transformar em amor, em devolver em amor. Porque se a gente entrar na frequência da impaciência, se a gente entrar na frequência da irritação, se a gente entrar na frequência da provocação, a gente perde esse momento. Tanto o doutrinador quanto todos os membros da equipe. Porque eles tentam fazer isso conosco. Mas nós não podemos entrar nessa frequência. É como no dia a dia, né? No trabalho, na família. A gente é tentado o tempo todo a entrar na frequência da irritação, da impaciência, da revolta, né? Da provocação. Agora, a gente aceita ou não essa frequência. A gente assimila ou não essa frequência. A gente se mantém acima ou sintonizado com essa frequência. Aí é uma opção nossa, né? Então nós é um exercício, né? De cada dia. Durante muitos dias nos sentimos em estado de graça, ainda lembrando com emoção e carinho os detalhes daquela noite memorável. Em nossas preces envolvíamos o companheiro Sukarno, que se encontrava em recuperação numa unidade hospitalar, em vibrações carinhosas e fraternas. Né? Todos nós lembrávamos dele, né? Nas nossas orações, porque precisa muito desse envolvimento, né? Porque na medida que ele sai da organização, na medida que ele deserta da falange que ele estava, ele passa a receber das vibrações antagônicas daqueles que o seguiam. Né? Então precisa de muita ajuda, muita oração para que ele suporte as energias, para que ele não seja desestruturado pelas próprias forças desequilibrantes. Por isso que eles põem ele para dormir e depois de um tempo reencarnam já, porque o corpo é como se fosse de certo modo, um isolante, um material isolante. Não em absoluto, mas de certo modo um material isolante. Até um obsessor uma vez me falava, né? Porque a gente às vezes vai conversando e quando a gente tem a oportunidade de conversar, às vezes a gente conversa longamente com um determinado obsessor e a gente se coloca como um aprendiz, vamos dizer assim, quando a gente tem a oportunidade, porque eles sabem muita coisa. E os espíritos às vezes nos permitem conversar com eles de uma forma um pouco mais longa. Às vezes nem dentro da reunião mediúnica, às vezes fora da reunião mediúnica, em situações específicas. Dentro da reunião mediúnica é mais difícil de acontecer isso, porque você tem um monte de necessidades, né, para serem atendidas. Mas muitas vezes os espíritos me falam, né? E vocês não sabem a importância que tem o corpo de vocês.
Vocês não sabem a importância que tem o corpo de vocês. Vocês não sabem o quanto que vocês são protegidos pelo corpo que vocês têm. Eles mesmos falam isso pra gente. Vocês não sabem o quanto vocês são protegidos. Entendeu? Porque funciona como uma espécie de isolante. Entendeu? Uma certa resistência. Lógico que a gente sofre ainda influências, energias, assédios e tal, mas muito menos do que se a gente estivesse desligado do corpo. Muito menos do que se a gente não estivesse reencarnado. A gente entraria em crises alucinatórias. Muitos entram, né? No plano espiritual, mesmo nos hospitais lá do plano espiritual, ficam tendo crises. Aí muitas vezes, né, os espíritos falam, olha, o melhor remédio é reencarnar. O melhor remédio é providenciar o internamento da pessoa na carne, porque desse jeito não está progredindo. Então vamos providenciar o internamento numa nova encarnação. Para aliviar um pouco as crises, né, dores, confusão mental, entendeu? Muita coisa acontece. A Silmara, por isso a necessidade de reencarnar rápido, né? Exatamente. Tá? O Diego, né? Nós aqui ouvindo já estávamos na torcida por ele, pela aceitação dele, né? Imaginam vocês o quanto trabalhavam para isso. Exatamente, Diego. E estamos na torcida ainda, né? Porque em algum lugar ele está. E essa melhora é uma melhora progressiva e pode levar muito tempo. Uma melhora para um espírito como esse do Sukarno leva séculos para você ir resolvendo os problemas que foram criados. Então precisa de muita oração, precisa de muito, né, muita luz, né, muita proteção, muita ajuda, muito amor para que ele se reerga. Os maiores criminosos, pessoal, são os mais necessitados. É assim que a espiritualidade olha a todos nós e olha a todos aqueles que no passado erraram muito. Eles entendem que são mais infelizes aqueles que fazem sofrer do que aqueles que sofrem. Porque aqueles que sofrem já estão pagando, já estão voltando. Mais infelizes são aqueles que ainda estão indo. São aqueles que estão semeando o mal. Esses são os mais infelizes. Porque eles vão ter que fazer todo um trajeto. Que eles estão indo no caminho do desequilíbrio, eles estão indo no caminho da alucinação, do poder, né? Dos delírios de grandeza. E aí eles vão colher de sabores imensos ao longo de uma longa caminhada. E a colheita será muito ruim. Então são infinitamente mais infelizes aqueles que fazem o mal do que aqueles que recebem o mal. Porque aqueles que recebem o mal já estão melhorando, já estão colhendo, já estão voltando. É o filho pródigo que está voltando para a casa do pai e volta chorando. O problema são aqueles que estão fazendo o mal sorrindo. Estão vencendo, entre aspas. Seja no mundo, seja na vida espiritual, aqueles que aparentam estar vencendo. Só na aparência. Quanto mais eles se sentem donos da situação, quanto mais eles se sentem senhores do poder, né? De fazer e desfazer, mais eles se enrolam nas próprias ambições, nos próprios delírios que eles estão criando para eles mesmos. Entendeu como é que funciona a coisa? Então, a lei divina não tem pressa. E o livre-arbítrio que nós temos nos deixa fazer o que nós quisermos fazer. De certo modo, lógico, há limites, né? Mas, de certo modo, nós temos uma liberdade para agirmos. Só que a lei, ela é elástica, né? Você vai puxando, daqui a pouco ela volta. Puxa a gente com toda a força, né? Para que a gente volte para o caminho certo. E aí é a dor, né? É a dor que vai mordendo os nossos calcanhares, né?
É melhor ser enganado do que enganar. É melhor ser prejudicado do que prejudicar. É melhor ser vítima, entre aspas, vítima de uma ação lesiva, do que você ser causador de uma ação lesiva a alguém. Entendeu? Essa é uma condição sempre melhor para nós. Sofrer o mal do que fazer o mal. Isso nós não podemos esquecer nunca. Né? Para que a gente não deixe cair na revolta, na indignação que não seja produtiva, né? Uma indignação que nos leve para caminhos tortuosos, né? Então, certo, pessoal? Ok? Então, vamos lá. Entretanto, as atividades prosseguiam. Sabíamos que não seria o fim. O caso Solange não estava resolvido. Tínhamos conseguido resgatar algumas entidades mais necessitadas. E com Sukarno obtivemos expressiva vitória do bem sobre as trevas. Mas era só. Nós precisamos entender os benefícios e precisamos entender as limitações também de tudo que realizamos, né? Os benefícios é que Sukarno, que certamente há muitos séculos estava caído e está começando a se levantar agora, mudando de rumo. Uma grande conquista. Vocês não ouviram Jesus falar que o Senhor fica muito mais feliz por uma ovelha que estava desgarrada e que ele encontra do que as 99 que estavam bem? É isso. Deus fica muito mais feliz por ver uma ovelha desgarrada voltando ao aprisco do que a satisfação das 99 que estão bem. As 99 que estão bem, estão bem. Mas aquela que estava afastada, causando prejuízos para si mesma e para muita gente, porque nesses casos, como eu disse para vocês, nesses casos não é só o interesse do Sukarno, não é só o interesse da família do Sukarno, é o interesse de toda uma instituição, é o interesse de todos os tarefeiros da falange, é o interesse de todos aqueles que estão sendo prejudicados pela falange. Vocês imaginam quanta gente envolvida num caso como esse? Lógico que nem todos puderam ser atendidos. É um trabalho gigantesco, né? É um trabalho de desarticulação ao longo do tempo. Mas centenas deles foram atendidos, tanto aqueles que a gente conversou, quanto aqueles que indiretamente foram atendidos. Outros que a gente nem sabe, mas que acabaram servindo de exemplo, né? Então, é um trabalho muito importante que a espiritualidade fez de desarticular essa organização, de certo modo, porque ela continuou, nós vamos ver daqui, que ela continuou, o caso Solange continuou, tá? A falange das sombras, passado o primeiro momento de estupor, quando viu que o poderoso chefe não retornava, agilizou a recomposição dos cargos vagos. Então olha como é que funciona. E como era uma organização grande, não era uma falange qualquer, era uma organização grande, bem estruturada, né? Quando eles perceberam que o Sukarno não voltava, e que eles entenderam o que estava ocorrendo, aí eles logo recompuseram os cargos vagos e a própria direção da falange foi recomposta. Inclusive a gente recebeu a visita, aqui não vai falar, mas a gente recebeu a visita daquele que ocupou o lugar do Sukarno, que foi uma conversa menos amistosa, mais rápida, como que um aviso, né? Nós conversamos com a entidade que ocupou o espaço do Sukarno. E do jeito que veio, foi. Entendeu? Na nossa reunião,
Não houve possibilidade de ajudar porque a espiritualidade só apenas mostrou para gente. Olha, olha, Alexandre, ó, veja como é que funciona a coisa, né? O Sukarno foi atendido, mas já recompuseram o cargo dele, né? Aquele auxiliar direto de Sukarno, espécie de ministro e mestre de cerimônias, dada a influência que exercia junto aos subordinados e o profundo conhecimento que tinha de todos os processos em andamento e das técnicas utilizadas, era o mais indicado para ocupar-lhe o lugar. Então, aquele que era o assessor do Sukarno, sabia de todos os casos, sabia de todas as técnicas usadas, era o assessor direto ali, envolvido até a cabeça com tudo ali. Então ele logo ocupou o lugar do Sukarno, quando ele percebeu que ele não voltava, né? E não titubeou, apoderou-se da situação antes que outro o fizesse. Então é assim que muitas organizações continuam e se perpetuam ao longo do tempo, lógico que não indefinidamente, mas enquanto conseguem vão se reestruturando, né? Como tem muita gente nas zonas inferiores, como tem sempre muita gente desencarnando, como tem sempre muita gente sem preparo espiritual, como tem sempre muita gente em situação de revolta no plano espiritual, como tem sempre muita gente querendo se vingar, é uma produção em série, né? Então essas organizações elas estão sempre recebendo novos trabalhadores, a fila está sempre andando. Alexandre, mas quando é que vai acabar isso aí? Vai acabar na medida que nós não alimentemos mais o umbral. E como é que a gente faz para não alimentar mais o umbral? A gente viver de modo que a gente não vá parar mais no umbral. É a melhor forma da gente não alimentar o umbral. Nós não sermos mais um a estar lá revoltado, indisciplinado, né? Assim, indignado, querendo vingança, viciado, preso aos prazeres da matéria. É assim que a gente vai esvaziando o umbral. Nós indo, né, para lugares melhores. É fácil a gente falar e mudar a vida dos outros, né? Mas nós temos que mudar a nossa vida. Nós é que temos que alinhar. Aí a coisa é diferente, né? Porque aí traz para nós o problema, né? Não se trata de movimentar a vida dos outros e movimentar a nossa vida. Aderirmos ao bem, né? E aí, à medida que a gente vai propagando o bem na face da Terra, que a gente vai ajudando, nós vamos nos fortalecendo. E nós vamos nos unindo em grupos, vamos nos fortalecendo, vamos divulgando a informação do bem, da verdade espiritual. Vamos nos mantendo firmes perante as dificuldades e vamos engrossando esse caldo do bem. Nós vamos aumentando as expressões do bem no planeta. Ah, Alexandre, mas aí o trabalho é imenso. E quem disse que era diferente? E quem disse que era diferente? E quem disse que seria fácil? Lógico que nós estamos numa época que o planeta está um caldeirão, né? É lógico que nós estamos numa época de transição e aqueles espíritos mais densos, mais renitentes no mal, não poderão mais permanecer no planeta. Só que nós temos um longo período ainda até que chegue esse momento. Não é uma coisa que vai ser tão rápida. Então nós temos ainda muito trabalho pela frente. E nós temos o maior trabalho, que é o trabalho de nós nos mantermos suficientemente bem, suficientemente equilibrados, para ajudarmos aqueles que estão perto de nós para que também se mantenham suficientemente equilibrados e a gente resista nesse período de transição que vai exigir muito de nós. Entendeu? Muitos estão lá
Pode vir para esse lado e pode vir para aquele. As forças do mal tentam puxar para aquele. As forças do bem tentam puxar para o outro lado. E nós temos que ser daqueles que puxam para o lado do bem. Porque tem muitos tentando puxar a população e puxar tudo para o lado do mal. Nos puxar, né? Para o lado do mal. Vocês percebem, pessoal? Né? Onde é que está o ponto aí exato da coisa? Esse é o ponto X. Tá? Aí a gente sai da teoria, aí a gente sai né, da vida espiritual, do umbral, e a gente traz a coisa para nós, no aqui e agora. Que é o que importa para nós, onde está o nosso poder. Onde é que está o nosso poder? Não é de mudar o umbral, não é de mudar a vida, o planeta, nós temos o poder de mudar a nós mesmos. E é só assim que a gente efetivamente vai ter condição de colaborar. Lógico que se você se fortalece, estuda, aprende, né? Venha trabalhar, por exemplo, num grupo mediúnico como esse, você vai ser uma peça ativa nas mãos dos bons espíritos para ajudar mais a esses espíritos que estão em sofrimento, essa turbulência que nós estamos passando aí. Então a gente tem mais condição de ajudar. Tá? Ok? Então, esse é o grande desafio nosso, nos mantermos bem, né? Nos mantermos bem e conseguirmos ajudar ao máximo aqueles que estão perto de nós. Por isso as atividades prosseguiam. Outros espíritos foram trazidos para a comunicação e muitos foram auxiliados. Redirecionadas suas vidas em face da nova visão, esqueciam ofensas e vinganças, adequando-se ao objetivo do bem maior, ou seja, a própria evolução. Então, sempre que a gente ajuda esses espíritos através da doutrinação, eles precisam abrir mão do desejo de vingança. Essa é a condição básica. Eles precisam abrir mão do intuito de permanecer no desejo de vingança, de permanecer no desejo de desforra, de submeter aquele que o prejudicou, né? Então ele precisa abandonar esse motivo para que ele possa avançar espiritualmente. Porque esse é o ponto de fixação que eles entram, né? É a fixação no mal, fixação no passado, fixação na vingança. Eles têm que abandonar esse objetivo e aceitar a ajuda da família, aceitar os propósitos novos para que possam avançar. De outro modo, eles não conseguem. E muitos até acabam voltando para o grupo anterior, pessoal. A gente tem que contar com isso também. Às vezes a gente ajuda determinado espírito, pode ser que ele volte ainda, que ele não sustente o desejo de mudança. Ele começa a receber as induções telepáticas da falange, né? Se ele não tiver um firme propósito também de mudança, ele pode entrar em crise alucinatória e voltar lá para a falange. Tá? Eu já vi várias vezes isso acontecer também. A coisa é mais complicada do que parece, né? Mas apesar de tudo, vale a pena ajudar, vale a pena o esforço. E cada um tem o seu livre-arbítrio. Aqueles que sustentarem o desejo de melhora obterão a melhora. Os que não sustentarem levarão mais tempo para se reerguerem, né? O caso Solange prossegue e se estenderá ainda por muito tempo, até que todos os implicados, como ovelhas desgarradas, sejam reconduzidos ao aprisco do Senhor. Né? Esse caso ainda vai continuar durante muito tempo, né? Seja no plano espiritual, seja na matéria, né? Falando em todos os implicados, refiro-me também a Osmar, atualmente Solange, que deverá modificar sua vida em obediência às leis divinas, quando retornar às diretrizes de evolução que são inelutáveis através da transformação moral. Então, a Solange, né, ela estava num certo intervalo, como a gente estava dizendo, né, que eles necessitam, estava sob
o estigma ali da síndrome de Down, né? A limitação da síndrome de Down, ela tinha dificuldade de falar e outras dificuldades que a gente às vezes nem sabe, né? E sofrendo assédio dos espíritos, estava contida ali de certo modo, né? Numa situação limitada, num corpo limitado, uma condição toda limitada, mas que já estava sendo muito produtiva, porque vejam, por exemplo, essa encarnação. Veja, por exemplo, o auxílio ao Sukarno. Veja, por exemplo, o auxílio a essas centenas de espíritos ligados a essa organização e ligados a ela, de certo modo. Então, olha como essa encarnação foi produtiva. Não sei se ela ainda está encarnada ou não, mas olha como foi, né? E a vida dela, ela não fez mal para ninguém, né? Foi uma vida limitada, ela ajudou a mãe dela era costureira, o pai também, né? Ela viajava junto com a mãe, carregava sacolas para a mãe, porque ela era grandona, forte assim, né? E a mãe franzina, pequenininha, né? E ela ajudava enquanto ela saía de casa, depois ela não saía mais, porque ela ficava com medo, quando ela chegava no portão ela ficava com medo. Aí conforme a gente foi atendendo os espíritos, ela começou a sair com a gente. A gente ia dar uma volta com ela no quarteirão, tal, ela aceitava. Porque ela estava percebendo mudanças espirituais. Só que quando voltou, quando a gente atendeu o Sukarno e eles aumentaram de novo a força, a intensidade da perseguição ali, né? Aí ela voltou a não sair mais. Então houve uma certa regressão ali no caso dela. Só que fazer o quê, né? Nós não tínhamos condição de continuar só no caso dela e também tudo levava para que a situação fosse em outro sentido, né? Ana Espina, tem pessoas que não querem ajudar. Tem explicação isso? Tem a explicação de que ainda não perceberam a importância de ajudar e que nós só seremos ajudados na medida que nós ajudarmos também. Isso os espíritos têm que aprender. Todos nós precisamos aprender que nós somos ajudados na medida em que nós também colaboramos. Lógico que nós somos sempre ajudados por Deus, por Jesus, pela espiritualidade, mais do que a gente imagina. Mas quanto mais nós vamos ajudando, vamos saindo de nós, quanto mais nós vamos saindo do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, né, do nosso narcisismo, mais nós vamos sendo ajudados. Porque nós passamos a colaborar mais e colaborando mais recebemos mais a colaboração. Entendeu? Então isso faz parte da lei divina, né? Dando que se recebe, né? O Ailton, por causa dela o Sukarno foi apanhado, né? Foi auxiliado, exatamente. Né? Então ela acabava sendo uma isca, a espiritualidade internou ela num corpo, ela sofreu assédio ali a vida inteira desses espíritos, ou parte da existência permitiram, né? Talvez ela não aguentasse a vida toda, mas boa parte da vida. E ela funcionava como uma isca. Chamou a nossa atenção, chamou a atenção da universidade, chamou a atenção do nosso grupo, da espiritualidade, e funcionou como uma isca para que muitos pudessem ser auxiliados. Talvez aqueles que estivessem mais próximos de serem auxiliados. Né? Veja que tudo tem uma razão de ser, né? Tá? Tudo tem um momento, tudo tem uma razão de ser. E a grande mudança que ela teria que fazer, que ela vai ter que fazer, ele ou ela, né, Osmar, agora Solange, né, é a mudança moral, que é a mudança que todos precisamos fazer. Que é esse conhecimento que a gente está obtendo, que é um modo de enxergar diferente a vida, enxergar a necessidade do amor, a necessidade de não revidarmos o mal, de fazermos o bem, de aprendermos a sofrer dos reveses sem nos revoltarmos, deixar que os instintos, que durante muito tempo a gente deixou os instintos correrem livremente, agora a gente tem que aprender a administrar os instintos.
sob a luz do self, sob a luz dos ideais superiores. Agora não é revidar, reagir agressivamente às ofensas agressivas, né? Mas agora aprendemos a agir conforme os ideais superiores, libertadores, que a vida espiritual nos traz, tá? Thaís colocou, Alexandre, mas a Solange continuou tendo síndrome de Down pelo fato da obsessão? Ou quem está numa condição de espectro síndrome continua ao desencarnar? Então, a Solange, lógico, a síndrome de Down não tem cura, né? A trissomia do par 21, né? Ela não tem cura, assim como o autismo não tem cura aqui na Terra, né? Pelo menos por enquanto, né? A gente tem um autista em casa, então. Então, são problemas que se vive a vida inteira. É uma expiação, é no corpo, é uma limitação para a vida toda nessa encarnação. Como ela continuou, eu não sei se ela está encarnada ou não, talvez ela até esteja encarnada ainda, tá? Eu não tenho essa informação. Mas se ela não estiver encarnada, está no plano espiritual, não sei a condição em que ela está, entendeu? Ela pode continuar com características da síndrome de Down durante um bom tempo no plano espiritual. Ela pode desencarnar e a breve tempo ela começar a tomar uma consciência diferente, uma desenvoltura diferente. Aí depende de como ela está espiritualmente. Não sei exatamente como ela está espiritualmente. Eu não sei o quanto ela conseguiu aprender nessa encarnação, melhorar nessa encarnação. É difícil da gente avaliar. Só a espiritualidade pode avaliar isso. A gente de fora, assim, muito difícil, né? O João Franco, ela teria que reencarnar junto ao Sukarno? Pode ser que ela tenha alguma experiência, que ela tenha que reencarnar em algum momento junto ao Sukarno. Pode ser. Eu não sei quem é ele na vida dela. É o maior cobrador dela? Não sei. A espiritualidade sabe quem são os seus maiores inimigos, a quem que ela deve mais, com quem que ela tem mais compromissos a saldar. Esses a quem ela deve mais, que ela tem mais compromissos, é mais provável que tenha que viver experiências mais próximas, provavelmente numa mesma família. Às vezes como filha, ou como mãe, ou como pai, ou como irmão, entendeu? Aí a vida vai mostrar os caminhos possíveis, né? É difícil a gente dizer, mas esses que a gente tem mais dificuldade são aqueles mais prováveis de virem a fazer parte do nosso círculo íntimo, tá? Porque vai exigir mais exercícios de aproximação. E os vínculos familiares, né, a importância da família, os vínculos familiares são maravilhosos para isso. Lógico que nem sempre dá certo, nem sempre as experiências são bem-sucedidas, mas muitas vezes são bem-sucedidas. E uma mãe pode receber como filho um espírito muito adverso, né, um inimigo do passado, e que ela, embora tivesse dificuldade com ele, o instinto maternal é uma força maravilhosa. Eu tive condição de presenciar isso agindo, né? Eu tive condição de presenciar essa força agindo. Eu digo para vocês que uma das coisas mais admiráveis que eu vi na minha vida foi a ação do instinto maternal. O poder transformador do instinto maternal. Lógico que junto com a boa vontade, junto com a vontade de acertar, né? Mas eu tive condição de presenciar o poder imenso que tem a maternidade, a paternidade, a família. Porque o amor, pessoal, é uma construção. O amor é uma construção. O amor não vem assim acabado, cai sobre nós assim, pum, um toque de mágica, assim. Ah, agora eu tô amando os inimigos.
amo todo mundo. Não é, é uma construção. E os inimigos do passado que a gente recebe para tentar amar uma vida inteira, às vezes um sacrifício, às vezes uma criança especial, que a mãe tem que investir, tem que cuidar, tem que o tempo todo ali, aquela preocupação toda, aquele carinho, tentar entender o que está sentindo. Gente, isso aí é uma das coisas mais poderosas para aproximar as pessoas que estavam afastadas. E é aquele que vai sendo objeto do carinho, ele vai recebendo esse carinho. E mesmo no meio das limitações, ele vai recebendo, ele vai mudando o modo dele ver a pessoa. Porque ele vai recebendo aqueles cuidados, aqueles carinhos, aquele afeto. E aquele que vai dando o afeto, que vai investindo no outro, também vai mudando. Porque vai vencendo aquela aversão que tinha anteriormente, através das preocupações, qualquer doença que o filho tenha, a mãezinha está lá cuidando, está lá medicando, passando a noite em claro. Então é um investimento de amor que vai vencendo as montanhas do ódio do passado, vai desfazendo as intolerâncias, vai desfazendo as aversões e vai refazendo vínculos. É na forja da família, é na forja dos relacionamentos, na forja da convivência. Olha a importância de tudo isso. Por isso que a gente tem que valorizar tudo isso, né? Porque aí é aí que você vê as grandes transformações, que são silenciosas para o mundo. Que são silenciosas. Você só vê a pessoa lá lidando com as dificuldades do dia a dia, né? Mas você não sabe o que está por detrás daquilo, o tamanho do benefício que está sendo gerado, o tamanho da modificação que está sendo proporcionada para todos os envolvidos, para a família e para aquele que está sendo recebido no seio da família, tá? Certo? Isso é maravilhoso e os espíritos usam como sendo o grande material transformador, né? Nas casas, nas famílias, no silêncio, né? Naquelas situações às vezes que você vê mais precárias, mais difíceis, mais complicadas, né? Que a sociedade vê até com certo desdém, com certo descaso, com certa indiferença, então, mas ali estão sendo forjadas as grandes mudanças, né? Fora do glamour das situações materiais, fora do... Está ali sendo forjado a mudança espiritual. Certo? Então, esse é um trabalho maravilhoso, pessoal. A gente tem que ter olhos para enxergar tudo isso. E só a maturidade do conhecimento espírita hoje nos traz essa visão. Só a maturidade do conhecimento espiritual que o Espiritismo nos trouxe, que os Espíritos nos trazem, que é capaz de nos proporcionar essa visão que a gente está tendo aqui hoje. Entendeu? Só os conceitos espíritas que nos trazem essa maturidade, que faz a gente virar a mesma chavinha ali, entender de forma totalmente diferente coisas que no nosso dia a dia a gente enxerga de uma forma muito diferente dessa, né, que a gente está vendo, tá? Ok? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vamos dar uma paradinha, pessoal, que já estamos na hora, né? Vamos dar uma paradinha. É isso, né? Vamos em frente. Vamos fazer, a gente continua esse capítulo, porque a gente tem metade dele ainda para a gente fazer, tá? Para a gente concluir, né? Desse capítulo, aí a gente conclui na semana que vem, então, tá? Então vamos agradecer, né? Nosso mestre querido,
aos espíritos amigos, às forças do bem que agem em nossas vidas e muito além das nossas vidas, nas vidas de todos os seres que existem, porque todos são filhos de Deus, todos foram criados para serem felizes, todos foram criados para a plenitude, todos foram criados para a luz, para o amor, para a verdade, para a paz, e todos encontrar-se-ão a si mesmos. Todos encontrarão a verdade, o amor, o bem dentro de seus próprios corações, dentro de sua alma, dentro de sua vida espiritual, de seus compromissos e de seus objetivos de crescimento. Então, Senhor, nós só podemos agradecer a preciosidade da lei divina, a perfeição das leis do Pai Celestial, que nos permitiu a vida e nos permitiu o desenvolvimento da luz interior, que funciona como uma bússola nos guiando o caminho do bem. Obrigado, Senhor, por tudo. Que as tuas bênçãos preencham o nosso dia com a sua força, com o seu amor, com a sua paz, e que nós possamos continuar contigo, ligados a cada instante, a cada segundo, a cada pensamento e a cada sentimento, a cada atitude e a cada reação que tivermos, possamos ser guiados pelo bem, guiados pelos amigos espirituais. Obrigado por tudo, que assim seja. Então finalizamos mais um estudo. Obrigado pela presença de vocês, pessoal. Obrigado pelo carinho, tá? Pelas boas energias. Muito bom sempre estar com vocês aqui, tá bom? A gente não tem o estudo hoje à noite, mas temos o estudo amanhã às 20 horas no livro Momentos de Saúde e de Consciência, tá? Então fiquem com Deus, tenham um excelente dia e amanhã a gente está de volta. Um abraço, pessoal. Até mais.